Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Paulão. Momento importante na tarde de hoje, o prefeito Zé Ronaldo de Carvalho reuniu a imprensa para sancionar uma lei importante que regulamenta os estacionamentos de Feira de Santana. Bom, como vocês sabem, a Câmara Municipal de Feira de Santana, em um projeto de origem de vários edis, apresentou um projeto de lei na sessão da última quarta-feira e foi votado em primeira e segunda votação e foi aprovado por unanimidade naquela casa. Assim sendo, algumas leis que existiam no município de Feira de Santana, com referências a shopping, estacionamentos, etc., foram revogadas diversas leis e foram concentradas em uma única lei, que é essa que está sendo sancionada neste exato momento. A partir de amanhã, de sexta-feira, esta lei já estará em pleno vigor, já que ela vai ser publicada no Diário Oficial de amanhã e ela entra em vigor após a sua publicação. Assim sendo, nós entendemos que o shopping não poderá cobrar o estacionamento da maneira que desejava cobrar. Ou seja, aquelas pessoas que realizarem compras no shopping e apresentarem na saída as notas de compras de alguns produtos, ficará isento do pagamento até 3 horas de uso no estacionamento. Prefeito, independente dessa lei que está sendo feita pela Casa Legislativa, revogou diversas leis que também estavam inclusas no projeto. Havendo descumprimento, qual a determinação por parte do prefeito para que o PROCON vai cumprir essa lei aí, a rigor? Claro, se a lei está existindo é para ser cumprida, né? Então diz a lei, no artigo 5º, que não cumprindo a lei, o primeiro processo é uma advertência. O segundo processo é uma multa de R$5.000. E o terceiro processo é uma cassação do alvará, isso diz a lei. E diz no artigo 6º que a Superintendência Municipal de Proteção e Consumidor, PROCON, fiscalizará o cumprimento da presente lei. Encontrava-se nessa entrevista coletiva o procurador do município, a superintendente do PROCON, e eles estão devidamente autorizados pelo governo a colocar em prática e cumprir rigorosamente o que foi aprovado por esta lei na Câmara Municipal de Feira de Santana. Existe uma polêmica, um projeto de autoria da Casa Legislativa por parte do presidente Reinaldo Miranda e que o prefeito aqui perguntou por diversas vezes, indagando do procurador. A gente sabe que é um procurador ausente, que, nas vezes, confuso, não gosta de esclarecer os fatos. O procurador do município, doutor Cleidson, às vezes deixa a desejar. Eu queria saber até porque o procurador Cleidson, ele se esconde de falar a verdade. E achamos também na fala do prefeito o procurador inseguro, não é, nas suas afirmações e no seu parecer. Mas diante disso, vamos saber, diante da inoperância da Procuradoria do município de Feira de Santana, vamos saber se o PROCON está ativo e por dentro dessa lei. Porque segundo o procurador do município, ainda está a ver navio, mais perdido do que segue tiroteio. E o PROCON está perdido como procurador, doutora Suzana Mendes? Vamos ver. Olha só, o que acontece? A lei foi feita pela Câmara de Vereadores, isso foi feito com muito cuidado, certo? Os vereadores, na pessoa do vereador Rony, né, Reinaldo Miranda, nos procurou como órgão competente para executar essa lei. E a gente já tinha conversado sobre isso, ele pegou realmente os melhores pontos de leis antigas, não há nenhuma grande novidade, o que há é uma afirmação aí de um direito do consumidor que precisava ser solidificado, tá? Então, foi realmente feito com muito trabalho, foi realmente feito com muita seriedade, tá? Veja só, o que tem de bom aí para o consumidor? Agora, o consumidor, comprando ou não, usando os serviços oferecidos pelo shopping ou não, ele vai ter 30 minutos de tolerância, tá? Se ele comprar qualquer produto em supermercado, fazer qualquer serviço no correio, no banco, ele já passa a ter uma tolerância de 3 horas. Tá? Independente do valor, doutor? Independente do valor. A lei não trata de valor, né, de mínimo nem de máximo. Então, isso beneficia muito o consumidor e solidifica no município de Feira de Santana, né, os benefícios que o PROCON tem procurado e a Câmara também para o consumidor. Além disso, tem aí a tolerância, o fracionamento, né, de 30 em 30 minutos que foi mantido. Então, muitas leis foram revogadas. Cobertura, por exemplo, não se terá mais.
É muito bom, porque o que acontece? São custos, né, que são repassados para a atividade e o PROCON não tem competência para estar discutindo se é boa ou ruim. Se tiver aí vigente, se publicar como vigente a lei, a gente teria que fazer o serviço, né? Então o serviço vai ser feito com muita tranquilidade, eu acredito. Tem muita solidez, né, nessa lei, dá para a gente trabalhar. Não foi uma lei feita de qualquer jeito, né, de uma noite de um dia para o outro. Pode até parecer que foi, mas não foi. São leis antigas que precisavam realmente se adequar aos fatos sociais. A lei tem que acompanhar, né, a evolução dos fatos sociais. É uma realidade no Brasil, essa cobrança de estacionamento, tá? Mas isso precisa ser revisto porque a lei do consumidor, o CDC também é muito forte, não é só o Código Civil. No Brasil, que tem sua força, né, que precisa ser visto, o Código de Defesa do Consumidor também é uma referência mundial e o consumidor precisa ser visto com outro olhar. Então, assim, se a atividade empresarial ela precisa do consumidor, o consumidor também tem que ser respeitado, tem que ser beneficiado dentro dessa atividade empresarial. Qual o número dessa lei, doutora? Não, eu não tenho conhecimento de texto nem de lei. O que eu sei é de conversa com o procurador e do município. O procurador demonstrou que está desinformado, que não quis nem dar entrevista, não se preocupou com os munícipes, porque se o procurador do município sancionou a lei, disse que está legal e nem ele mesmo quer falar sobre a lei, é porque ele está sem conhecimento dela. Veja só, tem outros compromissos, né? A pessoa que trabalha no município. Então o povo, os compromissos particulares do procurador é mais importante do que o povo de Feira de Santana que elege o prefeito. Tem o senhor, tem a gente do PROCON, tem os dias para se... Mas eu sei que o PROCON está esclarecendo, estou dizendo o procurador. Então, os particulares do procurador é mais importante do que o povo de Feira de Santana. A procuradoria tem alguns assuntos, né? O município como um todo tem outros assuntos que precisam também da assistência dele. E a gente está aqui representando, está aqui dando essa assistência. Amanhã... representando a procuradoria. Estou representando o município, falando como será a ação. Nós, a partir de amanhã mesmo, com a publicação, já vamos oficiar o shopping, dando ciência dessa lei, certo? Vamos trabalhar assim, numa função preventiva, numa função de educar, porque o PROCON também tem essa função. E a partir de segunda-feira... Na segunda-feira o PROCON vai estar lá? Na segunda-feira em diante a gente já começa a fazer a fiscalização, e se for necessário, com advertência, já que a lei prevê primeiramente a advertência. Depois será aplicado multa de R$5.000, se eles não se adequarem. Em caso de reincidência, cassação. Eu acredito, sinceramente, que a administração do shopping não vai deixar chegar a esse ponto, até porque todas as nossas fiscalizações feitas anteriormente, eles recuavam e aceitavam, sim, e cumpriam a lei do município. Eu acredito que não terá resistência dessa vez. O Dom Pedro está descumprindo essa lei e outros bancos também. A senhora vai fiscalizar também o Dom Pedro, que com essa mudança agora, o Dom Pedro está desrespeitando essa lei, doutora? Na verdade, o que é que existe? Existem estacionamentos em Feira de Santana, com bandeiras como é o parque, né, que são mais organizados, que têm setor jurídico e têm liminares na justiça suspendendo efeitos de leis municipais. Então, assim, a gente pode olhar e dizer assim, não, o do G. Barbosa da Marechal faz o que quer, o Dom Pedro faz o que quer. Não é assim. A gente tem que verificar que existem alguns CNPJs, algumas empresas que conseguiram na justiça a suspensão de leis municipais. E, nesse caso, infelizmente, o PROCON não tem poder de atuar. O PROCON já esteve no Dom Pedro para ver aquela situação? Teve em todos os estacionamentos de Feira de Santana. A última vez foram cadastrados 67 estacionamentos. Todo dia abre estacionamento novo e a gente está sempre fazendo e passando nos que as pessoas mais se queixam, que são os maiores. Com essa inovação na lei, doutor, e com esse novo projeto de lei que foi aprovado pela Câmara sancionada nesse momento pelo prefeito, vai dar mais poder ao PROCON para fiscalizar esses órgãos que de forma arbitrária vem punindo o povo, a população de Feira de Santana, que tem o direito de ser cumprido, que é a lei, porque essa lei, ou então Feira de Santana está vivendo o Veroeste, cidade sem lei. Não, Paulo, na verdade, o que acontece? Essa lei solidifica os direitos dos consumidores, é o que eu te falei. As últimas leis eram boas, mas tratavam assim, terá isenção, quem terá? Nem quem é que tem isenção? O consumidor. Dessa vez está claro, é o consumidor. Porque falava, usuário. Quem é o usuário de banco? A pessoa que não é cliente paga um boleto. Mas, sim, quem é o usuário de G. Barbosa? Quem é o usuário de um supermercado? Não tem. Então, assim, a lei tratava com termos muito indefinidos. Então, quando a gente foi ouvido, a gente pediu, coloque o consumidor no que você quer que eu, né, como PROCON, fiscalize. Coloque como consumidor o que o consumidor precisa. E isso a lei esclareceu, solidificou e está facilitando o nosso trabalho, inclusive. Está, assim, facilitando e está consolidando esse direito. Caldeirão